Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 19. Para que o Reino de Deus vença, os líderes devem ser santos. Nós estamos falando de vitória. O Reino de Deus não é constituído para ser derrotado. Não é também um reino de experiências. Isso é interessante. O reino de Deus não é um reino para se fazer experiências. É um reino profissional, é um reino sério, é um reino para ter vitória. Não é um reino de brincadeira. É um reino para ter vitória. A vitória é necessária. A vitória foi projetada pelo próprio Deus. Para tanto, há necessidade de líderes fiéis, santos, irrepreensíveis, líderes a quem Deus concede a sua graça, a quem Deus dá poder, a quem Deus dá autoridade, a quem Deus chama, a quem Deus unge, líderes santos. O líder deve ser, em princípio, ungido por Deus e reconhecido pelo povo. Este ato de reconhecimento é conhecido como a imposição de mãos. Imposição de mãos na Bíblia significa identificação. Nós poderemos ver como exemplo lá em Atos 6, versículo 6, quando os apóstolos promoveram uma eleição que não era propriamente uma votação, mas uma indicação por unanimidade de homens que tivessem o gabarito espiritual, que tivessem a qualificação necessária para serem diáconos, para receberem autoridade de Deus sobre determinada área da vida da igreja. E foram de fato escolhidos homens cheios do Espírito Santo, sobre os quais os apóstolos impuseram as mãos. E a partir daí, eles estavam reconhecidos como homens de autoridade na igreja. Antes da imposição de mãos, eles tinham a graça de Deus. Depois, além da graça de Deus, eles passaram a ter a autoridade reconhecida. Em Atos, no capítulo 13, versículo 3, nós encontramos na igreja de Antioquia, Deus, pelo Espírito Santo, mandando separar a Paulo e Barnabé para a obra a que Deus os tinha chamado. Eles eram líderes da igreja, no entanto, Deus os chamou e os outros impuseram as mãos sobre eles e os enviaram para a missão a que Deus os tinha chamado. Este ato era, por demais, importante, a imposição de mãos para serem enviados. Ninguém deve partir sem receber a imposição de mãos. Ninguém deve começar qualquer trabalho. Ninguém deve andar de qualquer jeito ou fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Primeiro, é preciso que haja unção de Deus e o reconhecimento por parte do restante da igreja, do reino de Deus. Em Deuteronômio 34, versículos 5 a 9, nós lemos alguns detalhes a respeito da morte de Moisés, aquele grande líder, caracterizado pela sua mansidão, pela sua santidade, pela sua sensibilidade ao amor de Deus. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra de Deus. Deus próprio o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, onde se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Josué não era príncipe de tribo nenhuma. Josué não era nobre. Josué não era levita. Josué não era sacerdote. Era apenas um servo de Moisés. No entanto, após a imposição das mãos, o povo o reconheceu como líder sobre todo o reino de Deus. Assim deve ser também em nossos dias, um processo de unanimidade, todo o povo reconhecendo a autoridade de Deus e esta autoridade vindo pela imposição de mãos. Agora existe uma advertência na Bíblia, em 1 Timóteo 5, 22, para os líderes não imporem as mãos precipitadamente, porque ao imporem as mãos sobre uma pessoa, se tornam afiançadoras, avalistas
daquela pessoa, inclusive de seus pecados, se houver. Se a pessoa estiver numa vida errada, quem impuser as mãos sobre aquela pessoa vai se tornar participante dos pecados daquela pessoa. Viu que coisa séria é isto, imposição de mãos? É preciso que os líderes tenham bastante cuidado com este aspecto. Nós encontramos muitas palavras e passagens na Bíblia a respeito das qualidades dos líderes. Por exemplo, em Josué 1, versículos 8 e 9, o próprio Deus dizendo a Josué o que esperava dele. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ali estava Deus exortando Josué a ser fiel, corajoso, zeloso e não se afastar da palavra de Deus, que afinal de contas seria a garantia da sua fidelidade. E Josué, ao que nos parece, sempre foi assim, como Deus o havia exortado a ser. Deus o abençoou bastante. Josué alcançou grandes vitórias no nome de Deus. Foi, naquela época, o canal por qual Deus abençoou e exaltou o seu povo perante as outras nações. Nós encontramos em Josué o exemplo de líder, até quanto nós podemos compreender, e está escrito, um líder que sirva de exemplo. Josué 7, versículos 5 e 6. Até na derrota, meus irmãos, ele era um homem fiel. Os homens de Ai feriram dos israelitas uns 36, e aos outros perseguiram e os derrotaram na descida. O coração do povo de Israel se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a face do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Aqui está uma das qualidades do líder, a sensibilidade, o reconhecimento da obra de Deus. Ele não argumentou, ele não raciocinou, ele não pensou que foi isto ou foi aquilo a causa da derrota. Ele simplesmente entregou a Deus e se humilhou para buscar de Deus a direção, e essa direção não faltou. O próprio Deus, no versículo 13, dá a ele a direção do que deveria fazer. Ordem ao povo, dispõe-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, e aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Aos vossos inimigos não podereis resistir. Josué fez assim, lançou sortes, a sorte caiu sobre Acã, e destemidamente ele exigiu que Acã contasse o seu pecado e mandou que fosse apedrejado. Nenhuma tolerância para com o pecado, embora executando a justiça, dando oportunidade a Acã de confessar o seu pecado e ainda assim receber a salvação eterna. Mas aqui na terra, humanamente, o pecado tinha que receber a sua condenação. O líder deve ser corajoso, deve ser sensível à voz de Deus, deve ser sensível à santidade. Em Levítico 26, versículos 3 e 5, nós lemos o que todo líder precisa saber. O povo de Deus é de Deus, e sem Deus ele só vai ser derrotado. O povo de Deus sem Deus vai ser derrotado irremediavelmente. Isto todo líder precisa saber. Levítico 26, de 3 a 5. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Sensibilidade à obediência. Saber que o segredo da vitória, do sucesso, é a obediência a Deus. O líder tem que ser sensível. Quando o povo fracassar na obediência a Deus, o líder tem que sentir isto logo, logo e tomar providências antes que o mal cresça. Cortá-lo pela raiz antes que ele cresça e se torne irreversível. Ainda em Levítico 26, versículos 23 e 24, nós lemos a exortação quanto à desobediência. Se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim,
porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, diz o Senhor, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, diz o Senhor. O líder tem que ter esta sensibilidade. A ira de Deus vem sobre o pecado, a desobediência do povo. E o líder deve estar atento a isto desde muito cedo. O líder deve ser corajoso. 1 Samuel 14 relata a história de Jonatas como conseguiu uma grande vitória sobre os inimigos filisteus. 1 Samuel 14, versículos 12, 13 e 31 nos bastam para nos mostrar isto. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E os filisteus foram caindo diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Veja que coisa maravilhosa, a coragem. Um homem sozinho com o seu escudeiro subindo uma montanha para atacar o inimigo, que eram muitos. No versículo 31, feriram, porém, naquele dia aos filisteus desde Miquimás até Aijalon. Os filisteus foram derrotados porque um homem teve coragem. Um homem creu em Deus, teve coragem de enfrentar o inimigo. Jonatas. O Senhor lhes deu grande libertação. Meus irmãos, o líder tem outra qualidade, ele não é vingativo. Nós encontramos isto na vida de Davi, aquele homem que tinha um coração como o coração de Deus. 1 Samuel 25, versículo 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal sobre a cabeça de Nabal. Davi não quis se vingar, deixou que Deus o vingasse. Isto está bem de acordo com o que diz Romanos 12, 19. Não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O servo de Deus, principalmente o líder, não deve acalentar vingança no seu coração. Por pior que seja o mal que alguém nos faça, não podemos nos vingar, mas devemos deixar com Deus a vingança. Ele é Deus, ele sabe defender o seu povo. O líder, principalmente o líder, não pode vingar-se a si próprio. Deve entregar tudo a Deus. E o líder deve ser também reverente. Nós encontramos isto na vida de Davi, que respeitava Saul, respeitava a unção de Deus que estava sobre Saul. Davi tinha o temor de Deus. Ele reconhecia a unção que tinha Saul pelo fato de ter sido escolhido por Deus. Em 1 Samuel 26, de 6 a 11, nós o encontramos, a ele sim, Davi, poupando a vida de Saul. Poderia matá-lo na mesma hora, e não faltou quem quisesse matar a Saul, para se ver livre dele. Mas Davi disse: longe de mim estender a mão contra o ungido de Deus. O Senhor me guarde. Reverente, tinha o temor de Deus. Aqui estão algumas das qualidades para ser um líder santo e conduzir o povo de Deus às vitórias. Ser ungido por Deus, reconhecido pelos homens, meditar na palavra de Deus, ser simples, ser sensível ao pecado do povo, ser corajoso, não ser vingativo e ser reverente, ter o temor de Deus. Você quer se preparar para ser um líder assim? Então comece desde já. Amém.